Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com assuntos muito importantes, num dia super especial, porque afinal de contas, nós estamos completando uma semana que nós tivemos eleições aqui no nosso país, com muita participação popular, com a nossa participação muito efetiva nesse processo todo, que resultou com a vitória da democracia na figura do ex-presidente Lula. Infelizmente, ainda existem aqui no nosso país muitas pessoas que não aceitaram o resultado. Essas pessoas estão vagando pelas ruas como verdadeiros zumbis políticos, pessoas teleguiadas por uma alma ausente, né? A alma ausente é a do atual presidente da República, que deu uma desaparecida. Ele deu duas falas ao longo dessa semana aí, de 2 minutos cada um, e sumiu. Então, cada pessoa que era seguidora fervorosa, que é seguidora fervorosa do atual presidente da República, faz a sua interpretação da realidade de uma forma diferente. E não é à toa que a gente está vendo pelas redes as imagens mais bizarras, as imagens mais inacreditáveis e mais ridículas que essas pessoas estão proporcionando. É essa gente que quer uma ruptura institucional aqui no nosso país, é essa gente que quer fazer com que o Brasil se converta numa ditadura comandada pelo seu mito desaparecido? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, eu quero salientar, agradecendo a todos vocês, que nas últimas semanas nós tivemos mais de 40 mil pessoas novas se inscrevendo aqui no nosso portal. Isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade e também aumenta a nossa energia para continuar aqui fazendo esses encontros que eu faço com vocês todos os dias no enfrentamento dessas maluquices, dessas loucuras e, sobretudo, nessas lesões que essa gente tem praticado contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental e o nosso país também, né? Bom, se você gostar dos nossos outros vídeos também, compartilhe e dê o seu joinha. Todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas, 5 e meia e vamos embora. E se você curtir mais o nosso portal ainda, nós temos um clube de membros que você pode se inscrever também, que é uma forma adicional de você incentivar aqui esse nosso espaço, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu fiz um encontro aqui com vocês, onde eu falei que eu fiz uma representação junto ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, contra esse cidadão que está abraçado aqui com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, certamente, reflexamente, ele será denunciado pela prática desse crime desse cidadão argentino, que hoje, logo depois que eu fiz a representação, ele fez mais uma live, se utilizando de um documento apócrifo, sem nenhum tipo de identificação, para conspirar contra a nossa democracia, porque é disso que se trata. É uma live que está querendo instrumentalizar pessoas nas ruas a lutarem pela quebra institucional, o não reconhecimento das nossas eleições. Isso não é uma situação indiferente. Se ele pensa que ele pode ficar na Argentina praticando crimes pela internet, que isso não tem repercussão no Brasil, tem sim. O inquérito pode ser aberta uma ação penal, ele pode ser processado, ele pode ser condenado e ser impedido de entrar no Brasil sob pena de ser preso se ele entrar no território nacional. Na live de hoje, ele confessa que tem brasileiros por trás dele, que estão brasileiros que estão municiando. Obviamente, se ele está do lado do Eduardo Bolsonaro, não é coincidência que um desses brasileiros seja o filho do presidente da República. Esse cidadão aqui, ele é uma espécie de representante de Steve Bannon na Argentina, como eu comentei mais cedo. Então, eu fiz uma representação contra ele, né, criminal, que pode rolar tranquilamente, e o Ministério Público Federal já, o setor informático deles, né, da inteligência artificial, certamente já respondeu aqui dizendo que foi protocolada a minha representação com o número 2022-0091-245. Bom, então se ele for condenado aqui, ele pode inclusive figurar aí no rol dos criminosos, né, da Interpol. Ele vai ter algumas dificuldades de ficar circulando para cima e para baixo, né? Pois bem, eu não fiz mais do que minha obrigação, porque se eu tenho esse tipo de informação, eu sei que alguém cometeu um crime, eu estou vendo que o crime é praticado contra a nação, e eu tenho condições de fazer uma iniciativa, não tem por que não fazer, né? Então, vamos seguir em frente e, na mudança de governo, vamos cobrar, né, das autoridades a responsabilização de todos esses criminosos, dessa Orcrim que está tentando rasgar a nossa Constituição e colocar um boçal para continuar a governar, ou melhor, a desgovernar o Brasil, causando os danos que já causou de uma forma muito mais redobrada, né? Porque um ditador sem cérebro, com poder, é um negócio avassalador em qualquer lugar do mundo. Pois bem, e as pessoas que ainda não estão aceitando o resultado estão indo para as ruas. Então a gente vê notícias como essa aqui. Manifestantes pedem intervenção federal em frente a quartéis.
Gente, se você perguntar para algum manifestante desse, amigo, olha só, o que você quer? O meu tio, minha tia, o que a senhora quer? Ah, eu quero uma intervenção federal. Ah, quer uma intervenção federal? Pois bem, a intervenção federal está prevista na nossa Constituição no artigo 34. E diz que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, ou seja, aqui que regula a intervenção federal. A intervenção federal é uma intervenção, é uma medida do governo federal que pode ser provocada tanto pelos outros poderes da República como poder executivo para interferir, para intervir nos estados e municípios. Então essa gente está indo para frente de quartel para pedir para os soldados, pedir para os comandantes destituírem os governadores, porque a intervenção federal é isso, ou destituir prefeitos, é disso que se trata? Bom, o que está na cabeça dessas pessoas? Cada um está vendo uma intervenção diferente, né? E, obviamente, esse tipo de fantasia não encontra espaço em nenhuma pessoa que está dentro das suas armadas, porque você imagina o comandante de um batalhão, está lá, vem cá, esse pessoal aí fora está pedindo intervenção federal. O que eu faço? Eu simplesmente pego as tropas e saio com os jipes, com os carros blindados pelas ruas, mas nós vamos para onde? Se a intervenção federal é para intervir nos estados e municípios, aqui no Rio de Janeiro nós vamos prender o Cláudio Castro, o governador, lá em São Paulo o Rodrigo, que está agora como governador, e depois a gente prende também o que foi eleito agora, o Tarcísio. Lá em Minas Gerais a gente prende o Zema. Enfim, é isso que essas pessoas estão pedindo. Eu tenho certeza que se elas forem entrevistadas, elas não têm a menor noção do que elas querem. Elas estão numa histeria, não querendo aceitar o resultado da democracia que a eleição proporcionou aqui no nosso país. Muitas delas estão cometendo crimes e muitas delas estão sendo marcadas para todo o sempre pelas cenas ridículas que elas estão proporcionando na internet de uma maneira geral. O vácuo está tão grande em relação a isso, em relação à ausência do presidente da República e de seus filhos das redes sociais, que hoje tem uma charge do Kleber Salles aqui no estado de São Paulo, que eu achei muito engraçadinha, né? Essa aqui, ó. Está dando para vocês verem aqui o presidente com a cara cabisbaixa, com esse pijaminha com gorrinho amarelo com bolinhas verdes. Pois bem, é o que está acontecendo agora, as pessoas totalmente desorientadas. E a gente vê matéria como essa aqui da Paula Soprana no UOL, né? Realidade paralela de grupos antidemocráticos soma medo a teorias conspiratórias. É isso que está acontecendo. Se você pega as fotografias de manifestações no Brasil inteiro, você vai ver isso aqui, ó. As pessoas gritando SOS Intervenção Federal, na frente do quartel. Eu digo a vocês novamente, né? O que o comandante olha para aquelas pessoas ali, o que ele vai fazer? Então, é uma loucura total, uma loucura, enfim, desse mundo paralelo. As fotos são assim, ó, em todos os lugares do Brasil. Pedindo intervenção federal, mais outro grupo aqui, intervenção federal. Isso, gente, sem falar nos pedidos, né, nas cantorias. Tem gente que se ajoelha na frente dos quartéis, ficam orando. Tem gente que faz um círculo em volta de um pneu de caminhão e fica orando. Em situações mais graves, a gente vê pessoas fazendo saudações nazifascistas em frente a um batalhão militar também. A gente vai vendo todo tipo de loucura. As pessoas, enfim, querendo um milagre, alguma coisa assim que elas não conseguem verbalizar, mas que de repente aplaque ali a uma parte da insanidade delas, né? A gente vai vendo, ó, todo o Brasil, muitas faixas, muitos protestos com esse tipo de orientação. Esse aqui até fez, esse senhorzinho aqui, até fez aqui um cartazete, ele está fingindo aqui que é um cara pintada, né? Um estudante cara pintada, pedindo intervenção federal e colocou em inglês também, o pedido em inglês. Enfim, talvez ele esteja pedindo para algum outro país, né? Fazer intervenção aqui. Intervenção federal, as fotos são sempre nessa direção. Intervenção federal já, intervenção federal, intervenção... Eu fico pensando o seguinte, já pensou um general chegar na frente do batalhão, lá para esse povo, e gritar? Gente, olha só, nós vamos fazer uma intervenção federal. O pessoal vai ficar alucinado, né? E daí? O que ele faz na sequência? Então, é muita loucura. A gente tem que ficar preocupado com essa gente? Bom, qualquer pessoa que tem algum distúrbio psiquiátrico, a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que procurar não ficar perto delas. A gente tem que procurar não fomentar essa histeria, dizendo que a gente vai fazer alguma coisa, ou ridicularizando mais do que eles merecem ser ridicularizados, né? A gente faz a nossa galhofa, mas enfim, dentro do jogo democrático, sem querer ofender ninguém especificamente. As pessoas que estão se auto-ofendendo nesse processo todo, né? E elas me lembram muito o filme Forrest Gump, que foi estrelado pelo Tom Hanks,
e é um filme do Robert Zemeckis, né, onde ele coloca ali um personagem que trafega pela história dos Estados Unidos em vários episódios, né, e é um personagem que faz as coisas absolutamente por uma intuição. Ele não tem nenhum sentido, nenhum propósito, mas ele acaba tendo muitos seguidores que vão acompanhando a figura ao longo da sua trajetória. Aqui é quando ele começa a fazer uma corrida, ele começa a atravessar o território norte-americano. Esse filme é de 1994. Se você não assistiu, assista, que é muito interessante. Ele começa a fazer uma corrida e isso começa a ser percebido por setores da sociedade, começa a aparecer na televisão, nos noticiários, aí começa todo mundo ir atrás dele para perguntar por que ele está correndo. E ele nunca responde, ele sempre vai seguindo em frente. E quanto mais enigmático ele é, mais as pessoas vão indo atrás dele, mas as pessoas vão encontrando algum tipo de sentido, as pessoas vão correndo, ele vai atravessando o país inteiro, né? Até quando a gente chega aqui nas cenas finais, quando ele está num deserto, e as pessoas ali com ele no deserto, né? Sem saber por que estão indo atrás dele. Ou seja, cada um, na verdade, é com uma imaginação diferente do que significa aquela corrida. E aí, mais à frente, ele vai correndo, 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 até que nessa cena aqui ele vai parando, e aí as pessoas ficam apreensivas, né? Ele parou e está olhando para a gente. O que ele vai dizer? E aí ele exclama, eu vou para casa. E aí ele pega o caminho de volta e as pessoas ficam meio assustadas, surpresas, né? E ele vai passando no meio das pessoas. E aí a frase final dessa cena é, e agora, o que nós vamos fazer? Uma das pessoas que estava seguindo ali o Forrest Gump faz esse tipo de exclamação. Esse tipo de questionamento, para onde nós vamos agora, é que tem sido frequente nos grupos bolsonaristas. Eles não estão se entendendo e estão até ficando com um certo constrangimento de serem comparados a pessoas malucas mesmo em função das coisas que estão aparecendo por um lado e por outro. E dentro dessa histeria, existem os mais radicalizados que estão propondo uma greve geral para amanhã, segunda-feira. Você, na sua cidade, você está vendo algum clima para uma greve geral aqui no nosso país? Uma greve geral aqui no nosso país terá qual consequência? Isso fortalecerá essa ideia de uma intervenção federal, uma intervenção nos estados, nos municípios? Do que se trata? O que querem mesmo essas pessoas? Elas acham que fazendo uma greve, as Forças Armadas sairão dos quartéis para destituir todos os poderes aqui no nosso país, desintegrarem todos os poderes para estabelecer aqui uma ditadura comandada por Jair Bolsonaro, isolando o nosso país de uma forma absolutamente radical, nós seríamos absolutamente transformados numa nação pária, numa nação sem relação com qualquer outra. Enfim, então são muitas complicações e essas pessoas que estão pensando em fazer greve amanhã, eu vi muitos canais do Sul, né, muitas postagens vindo do Sul do Brasil, de empresários, pequenos empresários, dizendo que estão fechando as suas empresas por tempo indeterminado, por estarem protestando contra a vitória do ex-presidente Lula, não reconhecendo o resultado. Olha, a gente só pode lamentar, porque os empregados dessas empresas terão direito ao salário. Eles, no final da história, terão que pagar o salário das pessoas que não foram trabalhar. E se, por outro lado, alguns trabalhadores resolverem não irem trabalhar, esses também serão descontados, esses também não terão direito ao seu salário. Vocês aí que estão pensando em fazer isso, vocês estão com essa bola toda, vocês estão com essa pressão toda, vocês podem segurar isso por razões políticas? Olha, quem vai se dar bem é a concorrência dos senhores. E os senhores vão quebrar, não vão conseguir mudar o sistema eleitoral brasileiro, vocês não vão conseguir manter o Bolsonaro na presidência à força, enfiar na goela do povo brasileiro, enfim, e vocês vão ter mais momentos de amargor na vida de vocês. Muitas vezes aqui eu li alguns comentários do tipo, seu petista, seu petralha, seu comunista, seu cirista, seu lulista, seu isto e aquele outro, chora que dói menos, né? Quer dizer, aceita que dói menos, né? É a frase que a gente tem que reverberar para essas pessoas. Meu amigo, minha amiga, vocês perderam. Aceita que dói menos. É a frase que vocês têm que assimilar. Se organizem em 2026, votem para disputar as eleições de uma forma democrática, porque nessa vocês perderam, nessa agora virou a chave. O Brasil já está em outra. Parem de bancar pessoas ridículas.
Parem de seguir o seu Forrest Gump tupiniquim, uma pessoa que está covardada, está amedrontada, com medo da polícia e da justiça. Essa é a explicação do sumiço da figura. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço em todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer tanto. E vamos continuar aqui porque nós estamos vencendo muitas etapas, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!